que Deus me despertou, acerca do livro do profeta Joel. E eu queria compartilhar com os irmãos. Joel capítulo 1, versículo de número 13. Eu quero tomar por base essa porção, para que eu venha discorrer um tema sobre semear sem propósito. A palavra de Deus diz no livro de Joel assim: cingivos de pano de saco, lamentai-vos sacerdotes, uivai ministros do altar, ministros do meu Deus, passai a noite vestido de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjar e de libação. Versículo 17 diz: a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Somente até aí, queridos. Pai, em nome de Cristo, nós queremos pedir ao Senhor graça, pedir ao Senhor discernimento espiritual, e que essa noite essa palavra venha de encontro aos nossos corações, para que nós venhamos extrair deste momento em que foi dito, vivido por este povo, e que nos dias atuais também não são diferentes, Pai. Desperta-me nós, Senhor Espírito Santo, para que nós venhamos a continuar a caminhar e trilhar rumo à salvação. Pai, em nome de Cristo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, essa tarde conversando na casa de uns amigos, e conversa vai, conversa vem, o Senhor me despertou sobre o livro de Joel, explicando a eles algumas coisas acerca do que estávamos conversando. Percebemos que o Antigo Testamento, como eu sempre tenho dito e trago ao coração dos irmãos, são livros que, por detrás das letras, símbolos, metáforas, alegorias, analogias, há sempre verdades espirituais que, uma vez extraídas, o Espírito Santo ele vem nos iluminando para que nós venhamos extrair o sentido espiritual de tudo isso. Sempre quando eu leio o livro de Joel, é como se eu estivesse abrindo um jornal, como diz certa feita o reverendo Hernando Dias Lopes, como um jornal, isto é, um jornal que acabou de colar uma mensagem para que a gente venha ler pela manhã. O livro de Joel fala de verdades profundas, verdades que, uma vez compreendidas, nos liberta, nos edifica e nos traz uma tremenda reflexão de como está a nossa situação com o Senhor. A porção do texto que eu acabei no livro de Joel diz que, naquele tempo, a assolação de Deus naquele povo era tão grande que os sacerdotes estavam enlutados ao ponto de não ter mais culto naquela época. Sabemos nós, como ministro da nova aliança, que hoje, para se começar um culto de adoração ao Senhor, basta que nós venhamos reunirmos como igreja, colocar o nosso coração no centro da vontade do Senhor, como Paulo nos ensina, em um culto racional, adorando com entendimento e verdade, de fato agradamos ao Espírito Santo. Mas na época de Joel não, queridos. Na época do profeta Joel, como os demais profetas no tempo da lei, havia toda uma preparação sacerdotal para que o culto se iniciasse. Versículo de número 13 diz que o profeta desperta os ministros do altar, porque a tristeza deles era tão grande que já não havia mais culto. E se não tem culto, não tem presença. Se não tem presença, não tem alegria, não tem ânimo, não tem gozo.
Só que aonde está o problema? O problema é que da casa do Senhor foram cortados pelo povo a oferta de manjar e de libação. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar dizendo que naquela época, para se estabelecer um culto, primeiro tinha que se fazer algumas coisas aonde envolvia essas ofertas. Todo aquele ritual, digamos assim, para que se iniciasse o culto. Após fazendo isso, começava a celebração daquele culto. O livro de Joel retrata que em meio ao caos, o profeta desperta dizendo que foi cortada do Senhor algo que era para a contribuição do culto. Foi cortado da casa de Deus coisas que eram importantes para que se iniciasse o culto. Na época de Joel, queridos, a oferta de manjar e de libação era essencial para que o sacerdote iniciasse o culto. Só que naquela época o povo estava tão insensível pela prosperidade, queridos, que a Bíblia diz no livro de Joel que Israel estava insensível ao ouvir a voz do Espírito Santo, ao ponto de Israel estar no caos, e mesmo assim o povo investindo, semeando. Versículo 17 diz que a semente mirrava debaixo do torrão, porque não havia chuva. O povo estava tão sensível, embriagado com a prosperidade, que não percebeu que o Senhor não estava mandando algo importante para se estabelecer: o cultivo, o plantio e a colheita. E tudo isso tem um motivo. Primeiro Joel desperta dizendo, primeiro Joel fala causa, segundo Joel desperta, terceiro Joel fala o motivo que o Senhor está fazendo justiça com aquele povo. Só que a insensibilidade com o homem, com a mulher de Deus, por se embriagar com coisas do mundo ou com a prosperidade que o Senhor derrama sobre a vida da pessoa, é um grande risco. Eu aprendo com a Escritura que há dois pontos muito importantes para a vida do cristão, e ele tem que vigiar. O primeiro dele é passar por dificuldade por muitos e muitos tempos. O segundo ponto é a pessoa ficar com a prosperidade fora do comum, ao ponto de ela achar que ela é autossuficiente e não precisa mais do Senhor. É o que estava acontecendo. O livro do profeta Joel retrata que a prosperidade de Deus era tanto naquela época, que tudo estava sendo destruído, e o povo estava tão embriagado com a prosperidade que não entendeu que se plantar sem propósito não vai gerar fruto, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Versículo 17 fala que o povo semeava a semente. Se fosse nos dias atuais, talvez investir em insumos, tratores, máquinas potentes, porém a semente apodrecia debaixo dos torrões, porque o Senhor não mandava chuva. E se eu não me engano, a chuva no Antigo Testamento é símbolo do Espírito Santo. E todo esse cenário acontecendo e o povo não despertava. Joel fala da destruição. Joel desperta os principais, os responsáveis. Joel desperta os ministros do altar, porque estavam enlutados, estavam entregues. Joel diz para o povo o motivo que o Senhor manda o seu exército de justiça. Mas mesmo assim no 17 diz que a semente continua a ser germinada na terra, porém não dá fruto, não cresce. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o propósito da mensagem essa noite é: não semeie nem plante sem propósito espiritual. É perca de tempo. Palavra sem espírito, somente a mera palavra. Fazer a obra sem a presença do Espírito Santo é simplesmente um ato voluntário, é simplesmente um querer aparecer. A insensibilidade na época de Joel, ela chega até nós nos dias atuais, queridos. Na época de Joel foram cortados da casa de Deus utensílios que eram necessários para realizar um culto. Nos dias atuais é cortada do Senhor a organização na casa dele.
Nos dias atuais é cortado da casa do Senhor principalmente a palavra de Deus. Queridos, nós estávamos conversando acerca disso. Quantos lugares que a gente participa de um culto onde a palavra do Senhor já não é mais a prioridade. E sabe o que mais eu fico admirado? É que a igreja se contenta porque a insensibilidade alcançou os nossos corações. Palavra 20 minutos, entretenimento 1h30. E aí, quem sabe o que acontece? Semente plantada debaixo dos torrões vão crescer. É verdade. Porque sem a palavra de Deus não há combustível para que o culto se estabeleça e faça a vontade do Senhor. Se pela palavra sois salvos, se pela palavra a libertação, se a palavra é o pão que alimenta, se a palavra é o bálsamo do Espírito Santo para o nosso coração, se a palavra de Deus é palavra e vida, se a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante como a espada de dois gumes, se a palavra de Deus é que transforma, liberta, edifica, se a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida, por que estão cortando da casa do Senhor o principal, que é a palavra, queridos? Há lugares que você vai pregar, e eu quero fazer essa denúncia, é 1h30 de entretenimento, e quando passa para o pregador, fala assim: 20 minutos dá? 15 minutos dá para você pregar a mensagem? Aonde no século 21 o mais importante do culto da casa de Deus já não é mais a palavra, e sim o entretenimento. Não é no tempo de Joel foram cortadas ofertas e libações e manjares. Por quê? Porque era material importante para que o sacerdote fizesse toda a indumentária para se exercer o culto. No século 21 é cortada a casa do Senhor, sabe o quê? O tempo para que a mensagem do Evangelho seja ministrada, queridos. Seja sincero comigo, no tempo de Joel a denúncia era que foi cortada da casa do Senhor utensílios para que o culto do Senhor se estabelecesse. Nos dias atuais é cortado da casa de Deus a palavra, irmãos. Mas sabe o que é o mais importante, queridos? É que a igreja está enchendo, é que os visitantes estão vindo nos cultos aos domingos, é que o dízimo e as ofertas financeiras estão entrando. Mas a palavra que é boa nada sempre fica para depois. Estão cortando da casa de Deus a palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Na carta de Paulo aos Coríntios ele diz assim: quiseram-me, pois, um pouco que me suportasse na minha loucura, porque se vindo alguém que vos pregue um outro Cristo, um outro Evangelho, um outro Espírito, vocês de boa mente toleram, suportam, investem, aceitam. Mas eu que fundei a igreja de Corinto através da palavra do Evangelho do Cristo que sofreu, padeceu, ressuscitou, está por meio de nós, vocês não aceitam mais, queridos. Percebe que no capítulo número 2, Joel desperta ao povo produzir. Joel no capítulo 2, versículo 12, Joel, quando entra no 13, ele fala: rasgue o vosso coração, não vossas vestes. Façam culto para o Senhor, de dentro para fora, não de fora para dentro, queridos. Devemos nós, queridos, eu, você, todos que me assistem, estão presentes, devemos parar de apresentar para o Senhor um culto exterior, querido, para fora, superficial. Olha, Joel falando no tempo da lei: rasgue o vosso coração, não as vossas vestes. Converta o vosso Senhor do Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em se irar, grande em benignidade, se arrepende-se do mal, querido. Versículo 17 eu acho lindo, que após todo ser congregado, juntando, santificando, o Senhor fala com Joel: chore, sacerdote, o ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Não há acepção, não há distinção, do sacerdote ao último do pórtico de Salomão. Naquele tempo oravam, santificavam, jejuavam, clamavam, todos em um só propósito, todos em um só. Olha só, queridos, no versículo 18, Deus começa a responder a Joel. No versículo 18, respondendo, lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e dele sereis farto, e vós não entregais mais ao pobre entre as nações. Eu
no versículo 23, Deus fala com Joel: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Olha só, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Vamos parar por aqui, queridos. Não há restituição espiritual sem processo. Primeiro Deus fala com Joel: eu vou encher os lagares, eu vou encher os armazéns, eu vou trazer prosperidade, mas primeiro eu vou dar a vocês a chuva temporã e a serôdia. Por quê? Porque o coração está seco demais, porque o povo está insensível demais. Tem que encharcar com uma chuva fora de época, irmãos. Naquele tempo a chuva serôdia vinha, os mais antigos falam, a enchente da goiaba inundava tudo, a terra que estava seca ficava encharcado. Agora os trabalhadores pegam os arados, aram a terra, semeiam a semente, porque a terra está encharcada de água, queridos. E depois ele fala: e depois enviarei o quê? A serôdia, aquela chuva fininha que amadurece o fruto. Perceba que há um propósito, querido, no livro de Joel. Primeiro, a denúncia. Segundo, Joel fala com a classe dos mais importantes até o menor. Não há acepção de pessoa no reino de Deus. Terceiro, Joel fala o motivo em que o Senhor está fazendo justiça. Depois Joel desperta o povo a entrar num propósito só. Quando a igreja se une num propósito só, num propósito correto, Deus sempre responde os seus. É sem distinção, é sem acepção. Quando Deus fala: agora eu vou devolver a vocês, Deus fala: mas primeiro tem um processo, primeiro tem um tempo. Não vem achando que a chuva vem e a outra amadurece, não, queridos. Primeiro vem o que? A chuva forte. Para quê, Cristiano? Para encharcar o meu e o seu coração que está seco, está autossuficiente, para quebrar o nosso ego, para quebrar a nossa sabedoria humana, para quebrar as nossas convicções, para jogar por terra os fundamentos que não vêm da parte do Espírito Santo. Aí quando você está quebrantado, está entregue, Deus fala: agora eu vou revestir você com a chuva serôdia, eu vou amadurecer o seu fruto, eu vou trazer para vocês a esperança. Versículo 25 ele fala: e restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo destruidor, pelo portador, o meu grande exército que enviei contra você. Queridos, quando Deus resolve fazer justiça, eu vou ser bem sincero, Ele não precisa de demônios para agir em favor dele, não. Ele mesmo faz a justiça. Deus é que manda esse exército de justiça para quê? Para despertar o povo de Israel, que eles estavam autossuficientes demais, mas sem a chuva que é o Espírito Santo, eles não podiam fazer nada. E aí desse livro, desse profeta, desse cenário, é que surge a promessa do derramar do Espírito Santo. Quando olhamos para Jesus entrando em cena, quando Paulo diz que na maioridade, na plenitude dos tempos ele viria, Jesus vem no caos, irmãos. A terra está seca, espiritualmente assolada, o bom depósito derribado, não tem mantimento, não tem fortalecimento. Aí aparece quem? João lá no deserto, lugar impróprio, terra infértil, mas palavra do Espírito, querido, semeando com propósito certo. João de um lado e Jesus vindo, João com a chuva forte, Jesus com a promessa do derramar do Espírito, João com a promessa, João com a palavra de exortação, e Jesus fazendo o caminho, João com a promessa do Cristo que viria, derramando o Espírito, consertando a terra tortuosa. João, quando batiza Jesus, confirma o que foi dito pelo Pai. Jesus começa o ministério, irmãos, 3 anos e meio, plantando em solo infértil, em terra seca, povo com coração insensível. Uns diziam é filho de Beelzebul, outros dizem é falso profeta, mas Jesus pregava, Jesus preparava o campo, Jesus arava,
Santo, queridos. E Jesus prega, Jesus discipula, Jesus faz sinal, Jesus faz milagre. Mas na cruz, Isaías disse como um renovo, como uma terra raiz de uma terra seca, queridos. Beleza não havia, estava lá dilacerado, destruído. A esperança daquele povo que estava crendo em Jesus estava se acabando. Quando Jesus morre, pessoas que andavam com Jesus dizem, achávamos que era ele, os discípulos do caminho de Emaú. Tomé não acreditava que ele havia ressuscitado. Pedro havia traído, os demais não haviam corrido, haviam se dispersado, irmãos. Mas ao terceiro dia, Jesus ele ressuscita, a semente, ela germina. Paulo diz que é introduzido o primogênito dos que dormem. 40 dias Cristo continua a preparar o coração da terra seca, irmão. Foi necessário que Tomé tocasse em Cristo para Tomé acreditar. As mulheres falavam para Pedro e os demais, ele ressuscitou, nós vimos, nós testificamos que é verdade. No partir dos pães, os discípulos de Emaú vieram que era o próprio Cristo. Por 40 dias, por 40 noites, pela doutrina do Espírito Santo, Cristo continuou a ensinar os apóstolos. Atos dos Apóstolos, Lucas narra dizendo, essas coisas que antes aconteceram, que agora vão continuar acontecendo. Jesus apresentou com provas incontestáveis. Jesus, antes de ser entronizado, ele disse, não se ausente de Jerusalém, porque do alto serão revestidos de poder. Sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus é entronizado. Os apóstolos os demais se reúnem no cenáculo. Olha só o cenário montando, terra assolada, um caos, uma bagunça. Jesus é entronizado, queridos. Mas aquele povo com o coração aquebrantado, fazendo ao Senhor um culto racional, um culto com esperança, um culto crendo que aquilo se cumpriria. Jesus não disse o dia nem a época, falou depois de alguns dias acontecerá isso. Reunidos todos num só propósito, cada um na sua individualidade orando, porém todos num propósito só. Lucas chega a dizer que completando-se os dias, no tempo determinado pelo Pai, o cenário de Joel agora vai ser estabelecido, porque Jesus semeou, Jesus regou, e agora a chuva serôdia vai amadurecer a igreja, para que a igreja possa dar frutos e alcançar aqueles que estão para o lado de fora. Houve o preparo, houve o processo, agora o Espírito Santo é que vai trazer o quê? O selo da confirmação. Atos capítulo de número 14 diz que após ser cheio do Espírito Santo, falar em outros idiomas. Pedro capítulo 14 diz, então levantando Pedro, com os 11 erguendo a voz, advertiu nesses termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinho descansando, sendo estas a terceira hora do dia. Mas o que ocorre foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias o Senhor que derramará do Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia. Olha que lindo, queridos. Olha que quando acontece a profecia de Joel, é o mesmo cenário, irmãos. É 10 dias de oração. 10 dias orando, só tem como fazer isso se estiver em santificação, jejum e oração. Todos unidos, ali não tem apóstolo, não tem seguidor, não, todos no mesmo propósito, queridos.
E quando a chuva serôdia vem, a atmosfera muda. Pedro prega a palavra, e a história de Atos diz que Pedro ainda nem havia terminado a mensagem quando pessoas estavam interessadas em receber a Cristo Jesus, interessados em colocar Jesus no centro da sua vida, queridos. E naquele mesmo dia, eu creio que, a parafraseando o texto, Jesus sentado ao trono à destra de seu Pai disse: valeu a pena, Senhor, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena o meu esvaziamento, valeu a pena a dor da cruz do Calvário, valeu a pena eu passar por tudo aquilo que eu passei. Olha quantas pessoas estão sendo alcançadas pela pregação do Evangelho. Pedro agora não está com uma espada humana, mas Pedro agora usa espada espiritual. Pessoas estão agora sendo imersas sobre o Rio Jordão, creio eu, recebendo o batismo de Jesus, propagando o Evangelho do Espírito Santo. Agora não mais precisamos de oferta de manjares, de libação, precisamos de um coração aquebrantado, um culto racional, com verdade, porém com entendimento. Porém eu tenho uma denúncia para fazer como o Joel: os nossos púlpitos estão sendo arrancados o tempo da palavra, estão cortando da boca dos ministros do Senhor da nova aliança a oportunidade de pregar um Cristo que transforma. É uma hora de louvor, uma hora de dança, uma hora disso, daquilo, mas na hora da pregação corta da boca do pregador a palavra do Espírito, queridos. E aí volta para suas casas alegre e satisfeito, porque a insensibilidade tomou conta do coração de todos. Não é à toa que Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias o Espírito Santo expressa com velocidade, com rapidez, porque muitos iriam se apostatar da fé, a dar ouvido a ensinamentos de demônios, ensinamento de homens e por aí em diante. Por quê? Porque a insensibilidade tomou conta da igreja, queridos. Quantas vezes a gente vem oferecer para o Senhor um culto e estamos como no tempo de Joel, queridos. No nosso armazém não tem nada, no nosso coração não tem nada, mas nos damos por satisfeitos porque achamos que somente vir na casa do Senhor é o suficiente. E aí o que Joel quer nos ensinar é que antes que Deus venha fazer justiça, Deus ele dá sinais, Deus ele nos chama a atenção, e Deus não é menino. Deus sempre nos mostra a razão por que está acontecendo as coisas, mas a autossuficiência do nosso ego está tão grande que nós endurecemos o coração para ouvir a palavra do Espírito Santo. Quantos lugares, queridos, onde estão assim de pessoas, mas está se cumprindo Apocalipse 3, o Senhor está à porta batendo, porque já não mais tem lugar para ir, já não mais tem lugar na boca do pregador, já não mais tem lugar na roda da palavra. Tudo é eu, tudo é ego, tudo é nós, venceremos, alcançaremos, e a palavra da salvação nada. Eu volto a dizer, a igreja tem que voltar a dar credibilidade para a palavra. Se a igreja não fazer isso, queridos, iremos perecer, queremos nos embriagar com a nossa situação atual. Um se embriaga pelo seu ministério, outro se embriaga pela sua prosperidade financeira, outro se embriaga pela sua prosperidade, talvez posição na faculdade. Muitos estão se embriagando de muitas coisas, e o Senhor às vezes está tirando isso ou aquilo para a pessoa despertar, mas sua autossuficiente não deixa que ela atente para isso. Os sinais estão aí, Cristo está às portas. Eu creio que no plano em que Deus está traçando com a sua humanidade de desenvolvimento, estamos traçando a linha final. De Gênesis a Malaquias estamos falando hoje. Conhecemos o Deus Criador. No tempo da transição dos Evangelhos, o Cristo que é o Redentor.
E após cumprir a profecia de Joel, o ministério do Espírito Santo. E depois do ministério do Espírito Santo, não terá outra dispensação, não terá outro tempo, a não ser aquilo que está reservado para aqueles que o buscam. Então vamos atentar para isso, irmãos. Porque o Senhor clama, o Senhor chama pelos seus, o Senhor nos desperta a cada dia. Talvez muitas coisas nas nossas vidas não estão indo para frente, porque é o Senhor nos despertando. Mas a nossa insensibilidade é que está falando mais alto. Então vamos apresentar ao Senhor o nosso coração quebrantado e um espírito que agrada a Deus. O salmista diz que o sacrifício que agrada ao Senhor é um espírito compassivo e um coração quebrantado. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, aquele que me ouve, aquele que me assiste, e que essa simples palavra, Deus, uma simples palavra, ela possa despertar tanto a mim quanto a você, a não ficar insensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Os sinais estão aí. A palavra do Senhor está sendo pregada em todos os cantos. Em breve virá e não tardará. Mas aquele que está firme com Jesus sabe que tudo isso cumprirá para benefício da igreja. Então vamos atentar a essas coisas em nome de Jesus. Amém? Passa a palavra para o pastor Leonardo, em nome de Cristo. Louvado seja Deus. O que podemos fazer, amados, depois de uma palavra que nos chama tanta atenção, nos desperta no Espírito, para que possamos buscar o Senhor de uma maneira cada vez mais intensa. O amor com que você chega diante do Senhor hoje, que muitos gostam de falar até no primeiro amor, ele deve aumentar, ele deve se acender, e a chama desse amor, esse fervor espiritual, ele não deve se apagar, ele não deve se abrandar, ele deve ser maior hoje do que quando você se achegou, do que quando o Senhor acendeu, porque nele há abundância de vida, para que essa chama venha a ser cada vez mais intensa, iluminando o caminho para muitos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, porque essa palavra, ela falou tanto ao meu coração, essa palavra confrontou tanto a minha caminhada, Pai, e em nome de Jesus eu te agradeço, porque uma palavra como essa faz com que nós venhamos a refletir como que nós temos conduzido o ministério o qual o Senhor tem nos enviado, como nós temos conduzido os nossos passos em direção ao Senhor. Uma palavra como essa nos desperta para a verdade, para a realidade de que nós podemos caminhar melhor, que nós podemos avançar e ser prósperos no Senhor, segundo a tua direção, segundo o teu chamado, Pai. Que nós, como filhos, nós não precisamos de apresentar sacrifícios e martírios excessivos, a não ser aqueles que são as exigências da jornada proposta, meu Pai, a cada um. Pai, que o Senhor venha nos abençoar com um despertamento na mente. Pai, que essa palavra venha a trazer luz ao entendimento daqueles que os ouvem, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser despertados também todos os dias, tanto a mim, quanto ao pastor Cristiano, quanto a todos os obreiros, quantos o Senhor levantar neste lugar, que nós venhamos a caminhar com sinceridade, caminhar em verdade, e que em nós, que nas nossas vidas jamais venha se apagar desse fervor, que nós não venhamos a perder o culto agradável ao Senhor, que não venhamos ser nós a retirar da boca dos teus servos, dos teus filhos, a oportunidade de ministrar a palavra poderosa, a palavra de vida, de liberar
a unção e o Espírito que o Senhor tem nos dado, Pai. E que o teu amor grandioso, e que a tua graça, Senhor Jesus, e que essa comunhão venha ser conosco eternamente. Você que crê, diga amém e seja despertado em nome de Jesus.